Boa noite, amigos. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco mais uma vez. Eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, para que possamos iniciar a preleção da noite com uma prece. Convido para que possamos buscar em nossos corações a alegria e a gratidão pelo simples fato de aqui termos chegado e estarmos numa casa, entre amigos, entre irmãos, onde Jesus é o nosso Mestre. E assim, enchendo o nosso coração de alegria, de gratidão ao Pai da vida, é com grande carinho que nós abraçamos os nossos mentores individuais ou anjos da guarda, agradecendo por toda a paciência, por toda a dedicação, por toda a intercessão que tem para conosco. Gratidão, amigos. Assim, formamos um grupo ainda maior junto a estes irmãos e todos juntos levamos o nosso pensamento em prece até as esferas de Maria, a Mãe espiritual de todos nós, a Mãe de Jesus. Querida Maria, aqui nos encontramos, Senhora, para as reflexões da noite, buscando a Tua intercessão, a intercessão do Mestre, para acalmar as nossas dores, confortar os nossos corações, nos dar uma diretriz melhor para as nossas vidas, para que assim possamos chegar ao Pai. Envolve-nos, Senhora, com o Teu carinho de mãe, com a Tua doçura, e nos sentimos neste instante abraçados, amorosamente, e enchendo o nosso coração com essa doce ternura, para que assim, cada vez mais envolvidos, possamos crescer no amor a cada dia. Leva a nossa prece, Senhora, até as esferas do nosso Mestre Jesus. Senhor, nos encontramos aqui, profundamente agradecidos por estar entre nós, buscando aprender os Teus ensinamentos. Fortalece-nos, Senhor, na nossa caminhada. Ampara-nos para que possamos seguir adiante, vivenciando aquilo que nos ensinaste. Intercede por todos nós, junto ao Pai da vida, este Pai de amor, de bondade, de infinita misericórdia, que nos deu mais um presente no dia de hoje, o dia de hoje. Obrigada, Pai, pela bênção de mais um dia, pela bênção que é uma encarnação, por tudo que nos dá, mesmo os desafios, os problemas, as dores e as dificuldades, pois sabemos que é para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Gratidão. Como Jesus nos ensinou, para chegarmos mais perto de Ti, nós vamos dizendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós haveremos de perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Pois só Teu são o poder, o reino, a glória e o amor, para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Hoje nós não temos ninguém diferente, né? Hoje é todo mundo conhecido, então todos me conhecem, né? Que a paz do Divino Mestre possa estar conosco. É muito bom poder refletir sobre as lições do Mestre, né? Principalmente quando a gente aqui é obrigado, vamos estudar, vamos, né, refletir. A gente sempre aprende, a gente sempre relembra. E por mais que a gente fala, a gente já sabe, não sabe. A gente sempre tem uma coisa nova para aprender, né? Então vamos lá. É do livro Segue-me, né, que a gente já conhece, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é esta noite. Eu falei, nossa, será que é esta noite, né? A passagem é a que está em Lucas, no capítulo 12, versículo 20, né? E ele vem nos lembrar de algo muito importante nas nossas vidas, que é a questão das riquezas que acumulamos. E aqui nós vamos falar sobre 2 tipos de tesouros: os tesouros da terra e os tesouros do céu. Os tesouros da terra são o nosso corpo, nossa casa, nossas roupas, sapato, enfim, tudo que é material. Esses são os tesouros da terra. E quais são os tesouros do céu? Né? É a capacidade de servir ao próximo, de auxiliar, de perdoar, de amar, né? E também vamos refletir qual é a verdadeira propriedade. São os tesouros da terra, os tesouros do céu, e qual é a verdadeira propriedade. E ele começa assim: e o que tens ajuntado, para quem será? E o que tens ajuntado, para quem será? Continuando, ele diz assim: em todos os agrupamentos humanos, em todas as nossas casas, em toda a sociedade, palpita a preocupação de ganhar, né? O espírito do lucro sempre está muito forte dentro de nós. Nem mesmo nos setores mais singelos. A gente vê até as crianças pequenas aí querendo conseguir algum lucro, conseguir algum dinheiro, mostra-se interessado em conseguir alguma coisa, né? A atualidade também, Emmanuel fala, conta com muitas mães, muitas mesmo, que trabalham fora. E ele traz até um alerta, né? Que as mães têm uma missão de estar no lar com as crianças, mas hoje em dia existe essa necessidade de trabalhar fora. E o que acontece por conta disso? Muita correria. Correria para ganhar um pouco mais, correria para dividir todas essas atividades, fica uma carga muito grande. Nesse sentido, a evolução, principalmente da mulher, fica muito corrida, né? E aí, quando chega lá na frente, no túmulo, vai ser perguntado: que trouxeste? Aí o infeliz vai responder, ele fala assim: eu reuni muitas vantagens materiais, me esforcei para assegurar a posição tranquila minha, da minha família, daqueles que estavam à minha volta. E aí vai se examinar a bagagem daquela criatura e verifica-se que tem muitas coisas, muitas derrotas. Mas por quê? Porque não tem valores da alma, não tem os tesouros do céu, né? E aí eles vão perguntar: e o que tens ajuntado, para quem será? Então ele tem uma reflexão que está lá no Evangelho que diz assim: não quereis entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem e onde os ladrões os desenterram em roubo. Quer dizer, não vamos juntar muita coisa material onde pode acontecer isso. Ao contrário do que realmente se crê, Jesus não condena as riquezas, de jeito nenhum. As riquezas são uma fonte do progresso, né? Elas são necessárias, são utilizadas de acordo com a vontade divina, né? Proporcionam progresso
3 tipos de progresso ele menciona: o progresso material, o progresso intelectual e o progresso espiritual. O material, o que ele nos traz? Traz trabalho, traz condições de conforto, alimentação, tudo aquilo que a gente conhece. O progresso intelectual são as ciências, os remédios, as artes, a tecnologia e tudo mais. Esse é o progresso intelectual, então ele é necessário. E já o espiritual é aqueles que conseguem fazer o bem aí em larga escala. Então, aqueles que têm os tesouros na terra podem fazer tudo isso. O tesouro material, o progresso material, o intelectual e o espiritual. Mas aqui Jesus nos ensina que não nos escravizemos às riquezas. Não fique só pensando naquilo. Isso não é a causa principal da nossa existência. Então ele fala que tem muitas pessoas que trabalham, eles até o termo se esfalfam, um termo diferente. Se acabam com o trabalho pensando na riqueza material e esquecem de ter um objetivo maior na vida. Só pensam no trabalho, no dinheiro, esquecem da família, esquecem de tudo, só no trabalho. E aí, o que acontece? Né? Os bens são necessários, claro. O que é importante, ele usa saber administrá-los para melhorar as nossas virtudes. Segundo o item, ele diz: mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não as consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não as desenterram nem roubam. Se as riquezas da terra são passageiras, porque a gente não leva nada daqui, né? A gente chega sem nada, fisicamente, só o nosso corpo, e volta sem nada para o plano espiritual, para a pátria espiritual. Então não vamos carregar nada. Então elas são passageiras, elas são nos concedidas, nos são emprestadas, Deus nos empresta os bens enquanto a gente está aqui encarnado, né? E tal não acontece com as riquezas espirituais. E o desencarne, gente, nos coloca frente a frente, deve colocar, né? O que você trouxe? Como é que está a tua bagagem dos tesouros do céu? Né? Como é que estão as tuas virtudes? Das riquezas materiais, nos são emprestadas temporariamente, segundo os deveres do momento. Ao passo que as riquezas espirituais são aquisições nossas, né? Então, Jesus nos recomenda, ele diz lá, as boas qualidades de nossa alma. Quais são? Acho que todo mundo aqui já tentou. A bondade, a moralidade, a inteligência, a tolerância, o amor fraterno para com todos, entre outros. Essas são as recomendações de Jesus, né? Porque as virtudes que a gente cultiva na nossa alma, elas ficam para sempre. É a única coisa que a gente vai levar daqui, né? Então, ele pede que todos nós temos esses tesouros do céu dentro de nós. Que a gente busque despertar esses tesouros. E o terceiro item, que são 3, é: porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Essa frase Jesus disse para Judas. Judas era muito questionador, lembra da história do Judas? Que ele queria ajudar os apóstolos de qualquer jeito, Jesus de qualquer jeito, de uma maneira financeira. Ele queria ajudar, ele queria arrecadar fundos, ele era muito preocupado com os tesouros da terra. Então Jesus diz para ele: não vai te trazer paz, né? Não vai te trazer tranquilidade de consciência, nada disso. Você tem que despertar primeiro os tesouros do céu dentro de você, para depois você saber administrar esses tesouros da terra que tanto você quer, né? Enfim. Então nós devemos nos ligar, ele fala assim, nossos corações aos bens da alma. Caridade, o amor, o estudo, a fé, a prece, a esperança, a mediunidade, quando exercida com devotamento e abnegação, é muito importante. A pureza de pensamentos, de palavras.
Essa é a maneira que a gente deve se comportar. Como é que nós vamos conseguir isso? Através daquilo que a gente conhece, que é a nossa reforma íntima. Aqui ele diz jejum espiritual, ele não usa reforma íntima, ele usa jejum espiritual. E ainda lembra que não é fácil. Esse é um sacrifício que não é fácil de ser conquistado. A gente sabe que se a gente quer corrigir algum defeito, se a gente tem algum vício, alguma coisa assim, não é fácil de ser conquistado, mas no final das contas nós vamos sair vitoriosos e vamos ficar muito felizes se a gente conseguir vencer pelo menos um defeito. E ele fala assim: o auxílio divino nunca faltará aos que lutarem para ligar seus O auxílio divino nunca faltará aos que lutarem para ligar seus corações às verdadeiras riquezas da alma. Então, aqueles que se ligam para ser melhor, o auxílio vem. Não tenho dúvida disso. Essa semana eu fui questionada, né? Eu falei assim, mas como que você aguenta? Porque eu tenho um monte de problema de coluna, essas coisas, né? Devido à fabricação. Como você aguenta fazer o que você faz? Eu falei, não, eu sou muito abençoada. Com certeza, porque aquilo que a gente faz... Aí o médico falou, nossa, não era nem que você tá de pé. Eu falei, eu tô de pé. Tenho certeza absoluta que o fato da gente estar buscando essa transformação interior, porque nós fazemos um esforço, o auxílio divino não nos falta. Tenho certeza que os mentores intercedem, né? Um testemunho pessoal e nos auxilia. Então, vale a pena. Como diz Emmanuel no livro Segue-me, ele diz assim, não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. Tá, eu vou juntar, e aí eu vou ser feliz. Não vai ser feliz, porque você vai ter muita preocupação. Para que tenhamos o equilíbrio necessário para a luta do dia a dia e vencer os grandes desafios, precisamos nos alimentar dos recursos da alma e apoiar-se neles. E a doutrina dos espíritos, o espiritismo, nos ensina como suportar essas grandes provações e com resignação e coragem. Nós temos que nos apoiar nesses recursos, senão a gente não dá conta, né? O progresso é necessário, os bens são necessários, mas sabermos administrá-los é muito importante. Nós temos o ouro externo, que são os nossos bens materiais, mas nós temos também esse ouro interno, que são os tesouros do céu, que a gente precisa aprender a valorizá-los. A gente, preciso fazer reforma, mas a gente não dá valor. Essa é a nossa verdadeira propriedade, esses bens do céu, os tesouros do céu, né? André Luiz escreveu, o auxílio ao próximo é o seu melhor investimento, a gente escreveu ali na luz, e é isso aqui daqui que nós vamos levar. Você quer investir na sua riqueza? O auxílio ao próximo. Essa é a melhor. Assim que nós vamos aumentar a nossa propriedade. Essa é a nossa verdadeira propriedade. Aquele que cuida da parte espiritual, dos bens espirituais, das riquezas do céu, do tesouro do céu, que são as virtudes, as boas ações, a educação e tudo mais, é auxiliado na parte material. Pode ter certeza nisso. Agora, tem gente que vai, não, eu só vou trabalhar materialmente. Quando eu tiver um tempinho, eu vou cuidar da outra parte espiritual. É o contrário, gente. O mais importante é a parte espiritual. Porque aí nós temos o apoio para a parte material, né? Outra coisa que ele diz, nem só de pão vive o homem. A gente já ouviu essa frase, né? E não é só de pão mesmo. A gente deve ter um roteiro que alegre os nossos corações no dia a dia, que nos dê força, que nos sustente. E qual é esse roteiro? É o Evangelho, com seus ensinamentos, né? Uma vida mais digna, um roteiro mais feliz, não? Então a gente deve ter muito respeito ao alimento nosso, ao nosso pão de cada dia. Agradecer sempre, a gratidão deve estar no nosso coração, mas, gente, lembrar desse alimento da alma. Hoje nós estamos aqui, estamos alimentando a alma, né?
Tem muita gente com fome, né, da alma, né? Porque às vezes não alimenta, precisa ler, precisa estudar, precisa fazer oração, né? O mundo precisa do comércio, do dinheiro, da troca, senão o progresso ia paralisar, né? O que o Evangelho não aceita é avançar os limites, né? Quando atinge o campo moral, o campo espiritual. Né? Em Lucas 12:15, ele escreve: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância só daquilo que possui, né? Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra, ele fala, atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, eles estragam, não serve para nada. Roupa em desuso, asilo de traça. Demasiados recursos amoedados, é tentação para os descendentes. Então, é tudo uma ilusão, né? Agora, se a gente trabalhar as virtudes, a educação, as boas obras, né? Isso aí são os lucros do amor que nós vamos guardar para nós, né? Então, ele termina. Os bens espirituais são a verdadeira riqueza do espírito. Como é que nós estamos? Nós estamos ricos ou estamos pobres? Falei, nossa, eu estou precisando juntar mais um pouquinho para os tesouros do céu, né? Vamos juntar, fazer aí o bem ao próximo, né? Para quando tiver que encarar lá, como é que nós estamos? Né? Quanto mais alimentarmos os bens espirituais, mais a misericórdia divina nos suprirá de facilidades materiais. A verdadeira riqueza do homem é o bem que ele faz aos seus semelhantes, né? Somente as boas ações é que poderemos levar conosco. E lembrando as palavras de Jesus, ele diz: e o que tens ajuntado? Para quem será? Se esta noite mesmo poderá partir. A gente nunca acha que é a gente. Lá ele tem todo um contexto, né? Ele fala dos celeiros, do homem muito rico, que teve uma produção muito grande, encheu os seus celeiros. Então ele disse assim: eu vou dizer para minha alma, deita, descansa, dorme, goza, né? Enfim, só que Jesus fala para ele, né? Deus fala para ele, fala assim: mas você é louco, porque essa noite mesmo você vai partir. Então não adianta. O que adiantou ele juntar tanto no celeiro dele, tanta riqueza, se ele não tinha nem para quem deixar? Né? E os bens do céu? Ele não soube aproveitar. Então nós temos que pensar nisso. É isso que a gente vai levar, né? A gente saiba administrar. Tem uma historinha de sabedoria, caiu na minha mão assim hoje à tarde, que é uma historinha assim, que é a história de um mendigo que ia perambulando pelas ruas e gostaria muito de auxiliar os companheiros de rua. Ele sabia da dificuldade e ele queria ajudar. Tinha isso nele. Ele falou: nossa, eu gostaria tanto de levar uma roupa para fulano, de levar uma comida, um alimento para o ciclano, mas eu não tenho nem para mim, como que eu vou fazer? E ele ficava sempre se questionando, né? Que ele tinha vontade de fazer alguma coisa. Mas aí ele falou: vou fazer o que dá. Aí tá passando lá na rua, vê um terreno baldio, as crianças brincando, ele vai lá e tinha uma garrafa quebrada, ele vai lá e junta os cacos, põe lá no cantinho, tá? Vai para a rua e vem um cego querendo atravessar a rua com aquela dificuldade, ele vai lá e ajuda o cego a atravessar. Vê uma casca de banana, um lixo que estava jogado no chão, o povo passando, ele vai lá e tira para as pessoas passar para não escorregar. E assim ele foi fazendo por muito tempo. Quando desencarnou, o anjo de guarda dele colocou ele numa fila. Aí ele olhou na fila e falou: será que era essa fila que eu tenho que ficar? Ele ia ser avaliado para ver para onde ele iria. Se ele iria para planos mais elevados, ele ia ficar por ali, ele tinha que fazer alguma coisa, ele ia ser avaliado. Aí ele estava desconfiado, porque ele viu que tinha na fila empresários, políticos,
homens de grandes fortunas, e ele lá como um mendigo, né? Ele estava meio desconfiado. Aí ele ficou tão desconfiado que ele foi lá pro fim da fila. E assim ficou. E aí entrava um e saía todo aborrecido, todo meio assim cabisbaixo. Entrou outro e saiu também todo cabisbaixo, não se conformava com o que tinha ouvido. E ele foi o último. Quando abriram a porta que ele entrou, um coral de anjos tocou para ele e cantou para ele. E ele falou, mas por quê? O que aconteceu? Eu não fiz nada, eu não tinha nem recursos da terra, tesouros da terra, para poder ajudar aqueles que eu tanto queria. Mas você tinha os tesouros do céu. Você estendeu a mão para o cego, você cumpriu tudo aquilo que Jesus pediu, você auxiliou aqueles que necessitavam e deu o melhor de você. Então, não vamos esperar, eu preciso ter muito para poder doar. Não preciso ter muito, né? A gente já falou tantas vezes, a gente pode, através de uma conversa, de emprestar o ouvido para alguém, né? E de tantas outras ações no bem que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Jesus não nos pede grandes espetáculos de doação e de grandeza. Se Ele nos colocou aqui, nesta cidade, nesta casa, né? É para a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Não quer que a gente seja aí uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi da vida, mas sim que a gente faça o que está ao nosso alcance, do dia a dia. E aí eu lembro da história do mendigo, que fazia a sua parte, né? E é esse que foi recebido e que foi para o plano de luz, enquanto os outros volta para a terra e aprende a fazer a caridade. Então, o auxílio ao próximo é o nosso melhor investimento, certo? Vamos refletir essa semana como estão as nossas riquezas, as riquezas do Espírito, as riquezas do céu, para a gente seguir em frente. Tá bom? Muito obrigada. Vamos então, convido a todos a que fechem os olhos novamente, para que possamos agradecer. Agradecer a bênção das reflexões, agradecer ao nosso Mestre amado, por todos os ensinamentos que nos deixaste, por nos fortalecer no nosso dia a dia, que Ele permita que seus mensageiros venham ao nosso encontro, nos intuindo, nos orientando, para que a gente possa, assim, acumular as nossas riquezas do céu. Muito gratos e que também saibamos administrar os tesouros da terra. Desta forma, como Jesus nos ensinou, convido a todos a que extraiam de si os nossos melhores sentimentos, para doarmos em benefício daqueles que sofrem. Vibremos, já que todos aqui somos da casa, vibremos com bastante intensidade pela paz na terra, pela paz do coração dos homens, por todos os que sofrem, sejam do corpo ou sejam do espírito, vítimas de guerras, de doenças, de misérias, seja lá o mal que for. Vibremos pelo nosso país, o envolvemos em muita luz, por todo o povo, pelos dirigentes da nação, pelos hospitais, pelas casas de recuperação, pela velhice desamparada, pelos jovens que lutam para sair das drogas, pelas crianças abandonadas, por todas as crianças, mesmo aquelas que tendo um lar, estão sozinhas dentro do lar, que elas possam ser olhadas com muito carinho. Vibremos por todos os nomes que foram colocados nesta caixa sobre a mesa, dessa caixa de vibrações,
por aquele caso difícil que cada um de nós gostaria de enviar um conforto, um consolo, um abraço. Vibremos pelos nossos familiares, aqueles de perto, aqueles de longe, aqueles que já se foram. Por fim, pedimos a permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que nunca nos falte, Senhor, a fé que temos em Ti. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, pessoal. Que tenhamos uma ótima semana.